É 15 de maio de 2025. Sherpa Palshan Tamang estava logo abaixo do degrau Hillary, um dos pontos mais mortais do Monte Everest, olhando para um homem que estava morrendo. Seu oxigênio estava quase acabando, suas pernas mal funcionavam e o alpinista, que ele estava guiando, Subhata Ghosh de Bengal, congelado, delirante, recusava-se a se mover. Eles estavam a 300 pés verticais do cume e uma terrível e simples decisão por nunca mais voltar para casa. Kaushun tentou por horas, implorou, puxou, arrastou, esperou, mas Sabrata não se mexia e ficar significava a morte para ambos. Então ele se virou e foi embora. Não foi só uma escalada mal sucedida. Isso rachou algo mais profundo. Os Sherpas estão partindo e uma vez que você entenda o porquê, você nunca mais verá o Everest da mesma maneira. Bem-vindo ao extremo. Para entender por que Palshan foi forçado a tomar uma decisão tão horrível, você primeiro precisa entender quem realmente são os Sherpas. E eu garanto a você, não é o que você pensa. Os Sherpas são um grupo étnico indígena das regiões do Himalaia, no Nepal e no norte da Índia. Eles basicamente viveram por séculos em alguns dos lugares mais altos habitados na Terra. Por causa dessa herança, a maioria das pessoas imagina os Sherpas como figuras quase míticas. Guardiões espirituais das montanhas, naturalmente construídos para altitudes extremas, que não sentem dor ou medo, como o resto de nós. Mas isso não é apenas errado, é perigoso. Sherpas são pessoas comuns. Eles têm famílias, sentem medo, sentem dor e morrem como qualquer outra pessoa. A única diferença é que eles fazem isso há tanto tempo que se tornaram realmente muito bons em esconder o quanto estão aterrorizados. Deixe-me contar sobre um homem chamado Aung Dorje Sherpa. Em 1996, durante uma das temporadas mais mortais na história do Everest, Aung Dorje ganhou uma reputação de coragem que ainda ecoa em todas as tendas do acampamento base. Quando um ciclone de nevasca prendeu os alpinistas no alto da montanha, ele não se escondeu. Ele se prendeu, virou sua lanterna de cabeça para os dentes da tempestade e escalou de volta em direção ao cume sul para tentar alcançar Rob Hall e Doug Hansen. Enquanto a maioria das equipes lutava apenas para se manter viva dentro de suas barracas rasgadas, Aung Dorje avançou para cima, até que rajadas de furacão e neve o derrubaram e o forçaram a recuar. Infelizmente, no final, 8 alpinistas morreram, incluindo seu chefe e amigo Rob Hall. Após o ocorrido, testemunhas o encontraram de pé, sozinho no vento ensurdecedor, chorando inconsolavelmente pela perda de Rob. Aqueles próximos a ele compreendiam sua devastação. Como um amigo explicou, Aung Dorje vê seu papel neste mundo como manter as pessoas seguras. Mesmo que Rob fosse o líder da expedição, Aung Dorje veria como sua responsabilidade garantir a segurança de Rob Hall e Doug Hansen e dos outros. Então, quando eles morreram, ele não pôde deixar de se culpar. O mundo da escalada chamou os guias ocidentais de heróis por tentarem salvar seus clientes. E eles eram, mas aqui está a parte da história que ninguém fala. Aung Dorje sobreviveu, mas o peso dessa sobrevivência quase o esmagou. Ele desceu com as bochechas queimadas de frio e os dedos tão inchados que não conseguia segurar uma xícara. Ele passou semanas se recuperando em Katmandu. Sua família não sabia se ele estava vivo ou morto por dias. E quando ele se recuperou o bastante para escalar de novo, ninguém perguntou se estava bem. Eles só esperavam que ele estivesse pronto para morrer pelos próximos clientes. Porque esse é o acordo que todo Sherpa faz quando aceita esse trabalho. Eles não são apenas guias, mas apólices de seguro humanas. Quando algo dá errado, e sempre dá errado, espera-se que o Sherpa resolva, não importa o custo. Pequeno desvio neste trem do caos. Para histórias cruas e sem cortes, que não podemos mostrar aqui, junte-se à comunidade Extreme no Patreon.
Te vejo no verdadeiro Extreme Edge. Mas eis o que de fato me incomoda neste arranjo. Isso só vai em uma direção. Até os Sherpas mais bem-sucedidos enfrentam essa realidade. Paegyan Charin Sherpa. Ele é basicamente a realeza no mundo da escalada, fundador da Asian Trekking, uma das maiores empresas de expedição do Nepal, ex-presidente da Associação de Montanhismo do Nepal, o tipo de guia que os escaladores ricos, especificamente, solicitam e pagam preços premium para terem sua equipe. Este homem foi condecorado pelo rei da Bélgica, liderou expedições por décadas e ajudou a construir a infraestrutura que possibilita a escalada moderna no Everest. Ele é tão bem-sucedido quanto um Sherpa pode ser nesta indústria. E apesar disso, alguém como ele, no topo da profissão, ainda é esperado que arrisque tudo por seus clientes sem questionar, ainda vê jovens Sherpas de sua comunidade morrerem salvando pessoas que não deveriam estar na montanha, ainda faz parte de um sistema onde a vida dos Sherpas vale menos do que os sonhos ocidentais. Mesmo Aung Charing, com todo o seu sucesso e reconhecimento, não consegue mudar a equação fundamental. Um alpinista rico enfrenta perigo e o Sherpa arrisca tudo para resgatá-lo. Mas quando um Sherpa está pendurado em um penhasco, sufocando na zona da morte, quem você acha que vem ao seu resgate? Quando um alpinista ocidental morre, recebemos artigos detalhados sobre sua vida, sonhos e família. Quando um Sherpa morre, é raro que seu nome seja sequer mencionado. Geralmente, eles são apenas referidos como um guia local ou equipe de apoio. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre qual vida a indústria de escalada considera mais valiosa. E isso não é algo recente, vem acontecendo há décadas. Tenzin Norgay, o Sherpa que primeiro escalou o Everest com Edmund Hillary em 1953, foi basicamente apagado da história por anos. Embora fosse o alpinista mais experiente da dupla, a maioria das pessoas nem mesmo sabe o nome dele. O mito do Sherpa super-humano criou essa expectativa de que esses homens, e eles são quase sempre homens, deveriam estar dispostos a morrer por pessoas que não fariam o mesmo por eles. E de alguma forma, nos convencemos de que isso é normal, até mesmo nobre. Mas o que acontece quando aqueles que esperamos que sacrifiquem tudo, finalmente se recusam? O que acontece quando decidem que suas vidas valem mais do que a aventura alheia? É justamente o que está iniciando no Everest. E o que aconteceu com Palchen e Subhrata foi apenas o começo. Mas antes, preciso contar exatamente o que aconteceu naquela escalada. Os detalhes dessa história mudarão para sempre sua visão sobre turismo de aventura. Para entender o que realmente aconteceu lá em cima, você precisa saber exatamente como esse pesadelo se desenrolou. Hora a hora, decisão por decisão. Palchen Tengmang era um veterano Sherpa de várias escaladas ao Everest, um homem compacto e quieto, que se movia com a eficiência fácil de alguém que passou metade de sua vida em ar rarefeito. Ele guiava todos, de CEOs abastados a iniciantes, e aprendeu a identificar problemas antes que surgissem. Mas nada em sua experiência o preparou para Subhrata Ghosh. Desde o primeiro encontro, Palchen sabia que algo estava errado. Não errado exatamente, apenas estranho. Subhrata tinha aquele olhar. Você sabe qual estou falando. Aquele entusiasmo de olhos arregalados que os guias experientes aprenderam a temer. O olhar que diz: estou aqui para conquistar esta montanha, em vez de estou aqui para escalar esta montanha. Há uma diferença, e no Everest, essa diferença mata pessoas. O gerente da expedição, Bodraj Bandari, diria mais tarde aos repórteres que Subhrata estava excessivamente animado e ignorou repetidos avisos. Mas o fato de ser um guia Sherpa é que você não pode simplesmente recusar um cliente porque ele parece muito ansioso e dizer: desculpe, senhor, mas seus olhos estão um pouco brilhantes demais para o meu conforto. Você aceita o trabalho, assume o risco e espera que sua experiência possa compensar o entusiasmo deles. Mas na noite de 14 de maio, quando Subhrata insistiu em começar às 10 da noite em vez da meia-noite,
Pulchon sentiu seu primeiro verdadeiro pico de medo. Não o medo habitual do Everest com o qual é possível se acostumar. Isso era diferente. Era o seu instinto gritando para ele que algo ruim estava por vir. A maioria dos alpinistas inicia a escalada ao cume entre meia-noite e 2 da manhã. Porque você precisa chegar ao cume até o final da manhã e descer antes que o clima da tarde se torne mortal. Começar cedo os aproxima do topo da fila para o sucesso. Isso significava que eles estariam sozinhos na montanha alta, sem outra equipe para ajudar se algo desse errado. Sem novos relatórios sobre as condições acima. Eles estariam escalando sem rumo. Mas Sabrata não se importava. Ele ignorou os avisos, treinou anos para este momento. Ele pagou dezenas de milhares de dólares. Ele queria ir, então, às 10 da noite, começaram a escalar. Quero que você imagine como é guiar alguém através da zona da morte. Parece que você é responsável por uma criança pequena, mas essa criança pesa 81 quilos e se acha invencível. Verifique a cada poucos minutos se eles ainda estão se movendo. Eles estão presos corretamente à corda? Apresentam sinais de mal da altitude? Tudo isso enquanto seu corpo está desligando e seu cérebro faminto por oxigênio. Nas primeiras horas, as coisas correram bem. Não excelente, pois Cibrato movia-se lentamente, mesmo pelos padrões do Everest, mas suficientemente bem. Eles passaram pela varanda a 27.500 pés, provavelmente por volta das 4 da manhã, dado o ritmo lento deles. Ainda no horário, por pouco. Ao amanhecer, estavam a 1.000 pés do cume. Ao nível do mar, isso não é nada. Uma caminhada de 15 minutos, mas a 28.000 pés, em ventos de furacão, já exaustos, são mais 3 ou 4 horas. Então, o vento começou. Se você nunca experimentou o vento a 28.000 pés, você não pode imaginar. Isso não é como uma tempestade ao nível do mar. Este vento te atinge como uma parede física. Vento tão forte que pode te arremessar montanha abaixo. Este era o tipo de vento que faz escaladores experientes desistirem. Naquela altitude, você não está caminhando em uma trilha larga. Essa rota para o cume é uma crista afiada como uma faca, às vezes com apenas um pé de largura, com uma queda de 10.000 pés de um lado para o Tibete e uma queda de 8.000 pés do outro para o Nepal. Você está se equilibrando em uma corda bamba de gelo e rocha, onde mesmo sem vento, um passo em falso significa a morte. Agora, adicione rajadas de 60 milhas por hora a essa equação. Cada rajada de vento tenta te arrancar daquela estreita crista. Você tem que se inclinar para isso, cronometrar seus passos entre as rajadas, se agarrar à corda fixa, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Pulchon já havia escalado com vento antes, mas Sabrata nunca havia. Era a primeira vez dele escalando o Everest. Pulchon tentou verificar como Sabrata estava e deve ter sido nesse momento que ele notou, para seu desgosto, que as coisas não estavam bem. Subirata ficava cada vez mais para trás a cada curva da trilha. Ele sinalizou para ele descerem usando o gesto universal de montanhismo. Eu não sei. De qualquer forma, Subirata ou não viu ou não quis ver. Ele apenas continuou escalando, um pé depois o outro, dolorosamente lento, mas determinado a alcançar o cume. Você pode estar se perguntando por que Pulchon simplesmente não desistiu. Ele percebeu que Sabrata não estava agindo racionalmente. Mas eis algo que as pessoas não compreendem sobre guiar no Everest. Você não pode fisicamente forçar alguém a voltar. Não se pode impedir um homem determinado a alcançar seus objetivos. Tudo o que você pode fazer é aconselhar e esperar que eles escutem. Sabrata não escutou. Finalmente, às 2 da tarde, aproximadamente 13 horas depois de terem começado a escalar, eles finalmente alcançaram o cume. Subirata levantou os braços em triunfo, tirou sua câmera, posou para as fotos que provariam a todos em casa que ele havia conseguido. Pulchon, como guia, provavelmente ficou de lado, verificando seu medidor de oxigênio repetidamente.
observando as nuvens se formando ao sul, sentindo o vento ficando mais forte, calculando quanto tempo eles ainda tinham. A matemática era simples e assustadora. Eles escalavam a 13 horas. Talvez só tivessem 4 horas de oxigênio. A descida levaria pelo menos 6 horas em boas condições. Com esses ventos, talvez 8. Pao Shen provavelmente sabia que estavam com sérios problemas. Mas eis a questão sobre ser um guia Sherpa. Você não pode entrar em pânico. Você não pode demonstrar medo. Porque no momento em que seu cliente vê terror em seus olhos, eles param de funcionar completamente. Então Pao Shen enterrou seu medo, apontou para a montanha e começou a descida. A primeira hora foi melhor que o esperado. Sobrato estava exausto, tropeçando frequentemente, mas seguia em frente. Eles passaram pelo cume sul, passaram pela travessia de Cornija. Cada passo é um pequeno milagre, cada minuto esticando mais a sua sorte. Então eles alcançaram o degrau Hillary. E antes que eu explique o que acontece a seguir, imagine isso. Você está a 28.700 pés. O ar é tão rarefeito que seu corpo está literalmente morrendo célula por célula. Abaixo de você há uma queda de 10.000 pés para o nada. Acima de você há uma parede de 40 pés de rocha e gelo que você precisa descer, de costas, enquanto está exausto em ventos de furacão. E foi quando Subrata Ghosh sentou-se na neve e falou 4 palavras que mudaram tudo. Eu não consigo ver nada. Agora, a cegueira súbita em altitude não é incomum. Quando o cérebro é privado de oxigênio, a visão é uma das primeiras funções prejudicadas. Pao Shen já tinha visto isso antes. Ele sabia o que fazer. Levar o cliente para baixo rapidamente antes que o mal de altitude piorasse. Mas então Subrata disse algo que fez o sangue de Pao Shen gelar. Eu não vou me mover. Deixe isso afundar. A 28.700 pés, no meio da zona da morte, com resgate impossível e o oxigênio acabando, Subrata não desabou. Ele não desmaiou. Ele tomou a decisão consciente de parar de tentar. Li blogs de aventureiros e especialistas em sobrevivência que estudam situações extremas, e isso é mais comum do que você imagina. Isso é chamado de síndrome do desistir. Quando o cérebro humano é levado além de seus limites, ele às vezes simplesmente desiste. Sem drama, gritos ou lutas. Ele simplesmente decide que sentar e morrer é mais fácil do que dar mais um passo. Mas entender isso não o torna menos aterrorizante quando você está vendo acontecer. E o que se seguiu foram 8 horas que assombrariam Pao Shen pelo resto de sua vida. Primeiro, ele tentou falar em inglês quebrado, em nepalês, na linguagem universal do desespero. Ele possivelmente citou tudo o que conseguiu lembrar. A família de Subrata aguardava em casa a celebração que o receberia em seu retorno, tão perto da segurança. Mas como argumentar com alguém cujo cérebro não está funcionando corretamente? Quando as palavras falharam, Pao Shen fez algo que vai além de qualquer descrição de trabalho ou quantia que estava recebendo. Ele decidiu arrastar fisicamente seu cliente para a segurança. Eu quero que você realmente pense sobre isso. Caminhar ao nível do mar, mesmo alguns metros, é exaustivo. Imagine arrastar outro adulto. A 28.700 pés, onde cada passo parece correr uma maratona, onde seu corpo está desligando minuto a minuto pela falta de oxigênio, Pao Shen tentou carregar outro ser humano por 4 horas excruciantes. Seus músculos devem ter clamado por oxigênio inexistente. Suas costas se curvaram sob o peso. Sua própria visão começou a embaçar por causa do esforço. E depois de toda essa dor, todo esse esforço heróico, eles apenas se moveram 300 pés. Foi quando Pao Shen desabou ao lado de Subrata na neve. Os 2 homens estavam ofegantes no ar rarefeito. Neste ponto, ficou evidente que ambos estavam morrendo, só que em ritmos distintos. E ali deitado, Pao Shen enfrentou uma decisão para a qual nenhum treinamento te prepara. Seu medidor de oxigênio estava quase no fim. Ele estava na zona da morte há quase 20 horas. O congelamento já afetava seus dedos das mãos e pés.
Seu corpo começava a desligar. A matemática era brutal e direta. Fique e ambos morrem, saia, e talvez, apenas talvez, um deles sobreviva. Paul Chan ficou mais tempo do que deveria. Sua sobrevivência virou questão de cara ou coroa. Quando Paul Chan finalmente se levantou para sair, imagino que Sobrata ainda estava consciente, ainda sentado lá na neve, ainda se recusando a se mover. Eles fizeram contato visual? Paul Chan se despediu? Ele prometeu enviar ajuda, mesmo sabendo que, a 28.700 pés, isso era impossível. Nunca saberemos. O que sabemos é que Paul Chan escolheu a vida, enquanto Sabrata escolheu o outro. Enquanto Paul Chan descia, a descida quase o matou. Sem oxigênio, seu cérebro começou a falhar. Ele começou a ter alucinações vendo pessoas que não estavam lá, ouvindo vozes no vento. Ele não se lembrava de onde estava ou por que caminhava sozinho na neve. Seu corpo se movia no automático, seguindo rotas memorizadas por anos de escalada. Esquerda nesta rocha, direita nessa formação de gelo, prenda-se aqui, descanse ali, enquanto sua mente consciente flutuava em algum lugar entre a vida e a morte. De algum modo, Paul Chan tropeçou no acampamento 4 ao nascer do sol, sem se lembrar completamente como. Outros alpinistas o encontraram com graves queimaduras de frio, falando incoerentemente, mais morto do que vivo. Ele levou dias para se recuperar e explicar o que aconteceu lá em cima, na escuridão perto do degrau Hillary. Quando as equipes de busca Sherpa enfrentaram as montanhas para procurar seu cliente, encontraram Sobrata exatamente onde Paul Chan o havia deixado, congelado na posição em que decidiu não mais se mover. Agora, quando a notícia se espalhou, a internet explodiu. Alguns chamaram Paul Chan de herói por sua persistência em tentar. Outros o chamaram de covarde por desistir. Guerreiros do teclado, que nunca escalaram mais alto que suas escadas, debatiam se ele fizera a escolha certa. Mas eis o que de fato me aflige nesse cenário inteiro. Paul Chan não deveria ter sido colocado nessa posição. Aqui está algo que a indústria do turismo de aventura absolutamente não quer que você saiba. Os Sherpas estão desistindo, não apenas trocando de empresas ou tirando uma temporada de folga. Eles estão abandonando o Everest e orientando seus filhos a buscar outras formas de sustento. E quando comecei a investigar por que isso está acontecendo, encontrei algo assustador. Deixe-me te contar uma coisa. A maioria dos Sherpas está sussurrando, se não dizendo abertamente ao mundo, que o Everest não é a mesma montanha que seus pais escalaram. Os números os apoiam. Em 1996, considerado um ano movimentado na época, menos de 100 pessoas chegaram ao cume do Everest. Em 2023, esse número superou 650. Imagine 650 pessoas tentando escalar a montanha mais perigosa do mundo em uma única temporada. É como transformar uma pista de Fórmula 1 em trânsito de horário de pico, só que esta pista é de gelo que se move a cada tempestade. Fendas de gelo que surgem à noite e áreas de avalanche que se alteram a cada hora. O Hillary Step, onde a Paul Chan e Sobrata ficaram presos, agora regularmente tem filas de alpinistas esperando a sua vez. Filas reais. No Monte Everest, a 28.800 pés, cada minuto que você espera é um minuto mais próximo da morte. E quem você acha que está gerenciando esse caos? Quem está montando as cordas de segurança, carregando oxigênio extra e garantindo que esses alpinistas inexperientes não se matem? Os Sherpas, mas o que me fez querer jogar meu laptop pela sala foi isto. A maioria dessas pessoas não tem o que fazer no Everest. Dados revisados por pares e guias veteranos estimam hoje que até 2/3 das pessoas que tentam o Everest nunca estiveram acima de 20.000 pés antes. Pense nisso. Imagine tentar escalar a montanha mais alta do mundo, sem nunca ter experimentado o tipo de altitude que começa a desligar seus órgãos. É como fazer uma cirurgia cerebral porque você viu um vídeo no YouTube sobre o assunto. E quando esses alpinistas despreparados se metem em apuros, o que ocorre com frequência, quem você acha que arrisca a vida para resgatá-los?
Os Sherpas não carregam apenas equipamentos agora. Eles se tornaram babás, seguranças, técnicos de emergência médica e conselheiros de prevenção ao suicídio, tudo em um só. Eles devem não só guiar as pessoas, montanha acima, mas mantê-las vivas quando más decisões as afetam. E eles estão sendo pagos quase nada para fazer isso. Um guia Sherpa pode ganhar de 3 a 5 mil dólares por uma temporada, que pode custar suas vidas. Enquanto isso, os clientes estão pagando 50 mil a 100 mil pelo privilégio de serem guiados. Faça as contas. Os que correm mais riscos recebem menos. Mas o dinheiro nem é a pior parte. A pior parte é o que isso está fazendo com as famílias e comunidades Sherpa. A cultura Sherpa tradicional sempre teve uma profunda conexão espiritual com as montanhas. Everest, ou Chomolungma, como eles chamam, não é apenas um destino turístico. É sagrado. Ela é uma deusa em sua religião, mas quando sua montanha sagrada se torna uma esteira rolante para buscadores de emoção, quando seus filhos e pais estão morrendo para ajudar estranhos a tirar selfies a 29 mil pés, quanto tempo antes dessa conexão espiritual se romper? Diversas famílias Sherpa estão desencorajando seus filhos a se tornarem guias de montanha. Eles os incentivam a buscar educação, empregos urbanos e qualquer coisa que não envolva arriscar suas vidas para satisfazer desejos alheios. E, sinceramente, não os culpo nem um pouco. O que aconteceu com Paotian não foi apenas um acidente trágico, mas sim o resultado inevitável de um sistema completamente falho. Então aqui está a pergunta que temos que nos fazer. O Monte Everest ainda é sobre aventura ou se tornou apenas morte, com um marketing realmente bom? A verdadeira aventura sempre envolveu risco, mas também envolveu preparação, respeito e entendimento de que algumas coisas são maiores do que seus objetivos pessoais. Ao escalar uma montanha como o Everest, você não apenas arrisca sua própria vida, mas também a vida daqueles que podem ter que vir resgatá-lo. Mas em algum momento, o Everest virou uma mercadoria que você pode comprar. E as pessoas acreditam que, tendo dinheiro suficiente, alguém lhe dará com todas as partes perigosas por elas. Subhrata Ghosh não era uma pessoa ruim. De tudo que eu li sobre ele, ele era apaixonado por escalada, animado para realizar seu sonho. Mas seu entusiasmo o levou a tomar uma série de decisões que colocaram tanto ele quanto seu guia em perigo mortal. E isso se tornou o padrão no Everest. Os clientes tratam os Sherpas como uma rede de segurança, assumindo que sempre haverá alguém para lidar com as consequências de suas más escolhas. Porém, quando as redes de segurança se rompem, vidas são perdidas. A tragédia não é apenas que Subhrata morreu. A tragédia é que sua morte era completamente evitável. Se ele tivesse ouvido seu guia e respeitado a montanha em vez de tentar conquistá-la, provavelmente teriam chegado em casa em segurança. Mas isso teria exigido algo que nossa cultura de turismo de aventura não parece mais valorizar: humildade. Para mim, a coragem que Paotian mostrou ao tentar salvar Subhrata por 8 horas na zona da morte é incrível. Mas o mais incrível é que ele foi colocado nessa posição desde o início. A verdadeira tragédia não é o que ocorreu nos momentos finais no degrau Hillary. A verdadeira tragédia é termos construído uma indústria baseada na expectativa de que algumas pessoas devem estar dispostas a morrer pelas aventuras de outras. E aqueles que carregam esse fardo por décadas finalmente dizem não. Talvez seja a hora de ouvirmos eles. O que você acha que o Paotian deveria ter feito? Ele deveria ter ficado com Subhrata, mesmo que isso custasse a vida dos dois? Ou ele fez a única escolha que fazia sentido naquele momento? Comente abaixo. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo. Seja audacioso e viva com coragem.